A gente está falando de uma instituição que está quase fazendo 200 anos, a Polícia Militar de Pernambuco. E a história dela, bom, nasceu no meio de um turbilhão de revoluções. Vamos mergulhar nessa jornada para entender como ela se transformou e chegou até aqui. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa. Pensa só, como é que uma polícia, que hoje tem quase 2 séculos de existência, pode ter nascido de uma revolução? Parece uma contradição, né? A ordem surgindo literalmente do meio do caos. É isso que a gente vai desvendar. Bom, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai ver como ela nasceu da Revolução. Depois, como foi se transformando. Aí, a gente entende o papel dela na segurança pública hoje, mergulha na alma da corporação e, para fechar, dá uma olhada no que estão construindo para o futuro. Vamos lá. Então, começando pelo começo, a origem da PMPE no século XIX. Para entender a polícia de hoje, a gente tem que voltar lá atrás, para um Pernambuco que, olha, fervia de agitação política. Olha só essa linha do tempo. O início do século XIX em Pernambuco não foi para amadores. A gente teve a Revolução Pernambucana, a Convenção de Beberibe e, principalmente, a Confederação do Equador. O cenário era de instabilidade total. O Império precisava dar uma resposta para esse caos, né? E qual foi a solução? Criar uma força estatal para botar ordem na casa. E assim, em 1825, nasce o Corpo de Polícia. E aqui, gente, é a certidão de nascimento, o decreto de Dom Pedro I que dizia: hei de bem mandar se organizar provisoriamente na sobredita cidade do Recife um corpo de polícia. Ou seja, o objetivo era muito claro desde o início: garantir a tranquilidade e a segurança pública no Recife. Era uma resposta direta a todas aquelas revoltas que estavam tirando o sono do Império. Beleza, a polícia nasceu. Mas e aí? Vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa instituição foi se adaptando. Porque ela não só cresceu, ela se transformou, e muito. Mudou de nome, mudou de papel, foi se moldando ao longo de quase 200 anos de história do Brasil. E olha que interessante, a gente consegue ver essa evolução só pelos nomes que ela teve. Começou como Corpo de Polícia do Recife, depois virou Brigada Policial do Estado, em seguida Força Pública do Estado e finalmente o nome que a gente conhece hoje, Polícia Militar de Pernambuco. Cada nome desses conta um pedaço da história política do Brasil, sabe? Mostra como a corporação foi se adaptando junto com o país. E não pensem que a atuação deles ficou só em Pernambuco, não. Muito pelo contrário. A tropa daqui foi peça-chave em vários dos maiores conflitos do Brasil. Guerra do Paraguai, Guerra de Canudos, o combate ao cangaço, até a Revolução de 32. Todas essas experiências foram forjando o caráter militar da corporação e a identidade dela como uma força nacional. Mas a transformação não foi só para fora. Teve uma mudança interna que foi um divisor de águas. E foi em 1983. Nesse ano, as primeiras 21 mulheres entraram na PMPE. Isso foi um ato pioneiro em todo o Nordeste. Abriu uma nova era, sabe? Trouxe mais diversidade e, com certeza, fortaleceu a instituição de um jeito que nunca tinha sido visto antes. Bom, a gente viajou bastante pela história. Agora vamos voltar para o século XXI. Qual é a missão da PMPE hoje? Como ela se encaixa nesse quebra-cabeça complexo que é a segurança pública? A resposta está na nossa Constituição, a de 1988. O artigo 144 é bem claro. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Na prática, isso quer dizer o policiamento que a gente vê, o fardado na rua para prevenir o crime e também garantir a ordem de um modo geral. Essa é a missão principal definida por lei. E aqui tem um ponto super importante, a relação com o Corpo de Bombeiros. Muita gente não sabe, mas por um tempão eles eram uma coisa só. Foi só em 1994 que uma mudança na Constituição separou as duas forças. A ideia foi justamente especializar. A PM foca na segurança e os bombeiros se dedicam totalmente às atividades de defesa civil, cada um com sua missão vital. E é claro que a PM não trabalha sozinha. Ela é uma peça-chave do sistema de defesa social do Estado. Isso significa que ela está o tempo todo se articulando com a Polícia Civil, com outros órgãos, tudo isso debaixo de uma política maior, que é o programa Juntos pela Segurança. É um trabalho de equipe. Certo, já entendemos a história, a missão. Mas agora a gente precisa ir mais fundo. Não é só sobre o que eles fazem, mas como e por que fazem. Qual é a filosofia, os valores, qual é a alma dessa corporação? Essa frase do Padre Antônio Vieira é poderosa. Há homens que são como as velas, sacrificam-se queimando-se para dar luz aos outros.
ela resume de uma forma muito poética a base de tudo, a ideia de serviço, de sacrifício. É esse o espírito que a instituição tenta cultivar. E essa filosofia toda se desdobra nesses valores aqui. De um lado, temos os pilares militares clássicos: patriotismo, hierarquia, disciplina. Mas do outro lado, e isso é fundamental, temos valores como lealdade, honra, coragem e, olha só, dignidade humana. É a combinação desses princípios que deve guiar a conduta de cada policial. E quando a gente junta tudo isso, os rituais, os hábitos, os símbolos, os valores, a gente tem o que se chama de cultura organizacional. É como se fosse o DNA da instituição, aquilo que faz ela ser diferente das outras. E num lugar como a PM, essa cultura é muito, muito forte. Ela cria uma identidade coletiva que é sentida por todos. E para a gente fechar, vamos olhar para frente. Como é que essa instituição tão cheia de história está se preparando para o futuro? Qual é a identidade do policial do século XXI? Essa citação é de uma subtenente da própria PM de Pernambuco, e é impressionante. A farda não é uma veste, mas uma outra pele que adere à própria alma, irreversivelmente e para sempre. Isso mostra que para quem está lá dentro, não é só um emprego, é uma identidade, um compromisso que vira parte da pessoa, de verdade. E é aqui que o futuro se desenha. A ideia do policial moderno vai muito além de só combater o crime. A visão é que esse profissional seja um guardião dos direitos humanos, alguém cuja missão é proteger as pessoas para que elas possam ser cidadãs e cidadãos por completo, com todos os seus direitos garantidos. Então, a gente termina com essa pergunta no ar. Depois de quase 200 anos de uma história tão rica e complexa, a grande questão que fica é essa: qual vai ser o futuro dessa relação que é tão delicada e tão essencial entre a polícia e a sociedade que ela tem o dever de servir e proteger? É algo para a gente pensar.